Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou esperando só o slide andar. Deu uma travadinha. Bom, gente, então, sou Rafael, né, professor de Biologia aqui do Rosa, divido a matéria com a Núbia, e hoje a gente vai conversar sobre os grupos vegetais. O que são grupos vegetais? São aqueles grupos que na minha última aula, aquela que primeiro veio fungos, depois veio as plantas, então, está separado por 2 vídeos no YouTube, procurem. São aqueles 4 grupos que eu mostrei naquela aula. E hoje a gente vai entender mais especificamente cada um naquela pegada de características gerais, reprodução e tudo mais, ok? O primeiro de todos são as briófitas. Só um minuto, gente, que não passou. Peraí. Aí passou. A primeira coisa que a gente tem que conversar é o ciclo reprodutivo de Plonte. O que é o ciclo reprodutivo de Plonte? E aí, a gente tem que entender como ele funciona, porque ele é diferente do que a gente está acostumado a ter. Primeiramente, a gente vai começar a partir do zigoto. O zigoto vai ser aquele indivíduo que foi fecundado e vai se desenvolver, crescer, 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 até virar um adulto. Ou seja, aqui ele é um adulto. Esse adulto, ele vai ter a mesma ploidia 2N do zigoto. E esse adulto que vem do zigoto, a gente chama ele de esporófito. Em todas as plantas, a gente vai usar essa nomenclatura esporófito para aquele zigoto para aquele adulto que foi originado pelo zigoto. Como assim? Tem algum adulto originado por outra coisa? Tem. E é isso que deixa o ciclo diferente. E por isso tem esse prefixo "di" aqui, se vocês estiverem vendo, eu rabisquei o "di". Esse prefixo "di", ele tem a ver com a ideia de que tem 2 fases adultas. Vamos entender melhor. O esporófito, ele é 2N, o adulto, ele vai fazer meiose. Que nem a gente, quando faz meiose, vai produzir gametas. Só que ao invés de a gente produzir gametas, as plantas produzem uma coisa chamada esporos. Esporos. E aí, por isso a gente dá a nomenclatura para essa meiose aqui de meiose espórica. Está anotado em outra parte aqui, vai estar anotado, né? Não sei se... Ué, por que sumiu? Aí ficou. E aí, a gente vai entender melhor o que é essa meiose espórica. Os esporos, eles são N, ou seja, eles têm metade da ploidia do que o esporófito, e ele é produzido pelo esporófito. Esse esporo, ou seja, essa célula N, porque é uma célula, ela vai se desenvolver. E quando ela se desenvolve, ela amadurece, ela vira um gametófito, que também é um adulto. Sim, o gametófito também é um adulto. E é por isso que a gente tem 2 adultos num ciclo de vida. Só que esse adulto, ele não é 2N, ele é N só. Ou seja, ele tem metade da ploidia. E agora vem a parte mais, assim, impactante da coisa. Se o gametófito é N, o gametófito, ele vai ter que ser a única pessoa, porque a única coisa que falta no ciclo é produzir o gameta para poder fazer o cigoto. Então, o gametófito que vai ter que fazer o gameta, porque o adulto produz o gameta. E se um adulto produzir o esporo, o outro adulto vai ter que produzir o gameta. E aí, como ele é N, o gameta também é N. Não sei se vocês lembram dessa aula da Núbia, de mitose e meiose, divisões celulares. Se não, recomendo que vejam, né? Ou pesquisem em resumo na internet e tudo mais. Ou seja, o gameta, ele é N. Cadê meu cursor? Achei o cursor. Olha isso aqui. Vamos lá, continuando. O gameta, ele vai ser N também. Ou seja, não pode ter uma divisão que reduza pela metade, igual aqui. Não pode ter uma meiose, porque a meiose divide. Então, o que a gente vai ter que ter? Uma mitose, porque a mitose ela pega e copia igual. E aí, o que a gente vai ter? Que o gametófito vai produzir gametas através de mitose, ou seja, a célula do gametófito vai lá e faz mitose e forma esse gameta. E aí o gameta masculino e o gameta feminino se encontram, se fecundam e formam um cigoto. E aí volta todo o ciclo.
Ou seja, ele possui duas fases adultas, como a gente pode ver aqui. O esporófito 2N, esporófito 2N produz esporos N, e pode ser uma palavra assim meio aleatória, assim, porque pela primeira vez, mas vai ficando claro conforme a gente for vendo, porque a gente vai estudar o ciclo reprodutivo de cada uma delas. E tem o gametófito N, ou seja, o gametófito N ele produz gametas N por mitose. É sempre bom lembrar, por exemplo, o gametófito produz gametas, o esporófito produz esporos. E aí lembrar que aqui é uma meiose, ou seja, aqui vai dividir a ploidia, né? 2N vira N, e aqui vai manter a ploidia, ou seja, continua igual porque é uma mitose. Mitose, que é assim... Oh, Jesus. Peraí. Vou fazer escrito que fica mais decente, né? A mitose é representada pela letra E, exclamação, e aqui pode ser também representada pela letra M. Só que como aqui é a meiose espórica também usa M. Então, para não confundir, a gente vai usar E para mitose, exclamação, né? E M para meiose, ok? Vou colocar aqui. E a meiose espórica produz esporos, ou seja, esse termo meiose espórica é um termo muito interessante de ficar guardado assim, que é uma das principais coisas que podem ser cobradas. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Características gerais. Agora a gente vai entender basicamente como são as briófitas, né? Aquele ciclo que eu mostrei, ele é para todas, né? Eu coloquei ele nas briófitas só para dar introduzida no assunto, mas ele está presente em todas. E agora a gente vai entender melhor como funcionam as briófitas. As briófitas, elas vivem na água doce ou no ambiente terrestre e úmido, ou seja, elas precisam estar num lugar que tenha certa quantidade de água para que elas vivam. E a gente vai ver por quê já já. Elas são embriófitas. Embriófitas é aquela classificação que eu falei na última aula, que é quando o ser protege o embrião. Ou seja, o embrião está protegido pela planta que o gerou. São avasculares, ou seja, eles não têm vasos condutores de seiva. O que são vasos condutores de seiva? A gente vai começar a ver quando a gente vai conversando sobre plantas vasculares. Por enquanto, não precisa saber ainda. Mas vai ser nessa aula. Transporte lento de substâncias. Como eles não têm vasos para conduzir a seiva, a célula vai ter que arranjar um jeito de transmitir para outra célula. E aí acontece o quê? Acontece transportes entre membranas, como difusão e transporte ativo. Lembrando que a osmose é um tipo de difusão da água. Continuando. O gametófito é dominante. Ou seja, ele é a fase adulta que mais prevalece. Como assim? Quando alguma coisa é dominante, e a gente vai falando sobre gametófito ou esporófito, a gente vai ver que em algumas plantas o gametófito predomina, em outras o esporófito domina. E o que significa domina? Quer dizer que quando chega nessa fase, é a fase que mais dura. Porque mesmo existindo duas fases, elas não duram igualmente. A gente vê, por exemplo, a árvore, ela é um esporófito. Ela é a fase esporófito. E uma árvore pode viver centenas de anos, enquanto o gametófito, ele vive muito pouco. Só que aqui é diferente, aqui o gametófito vive muito e o esporófito vive pouco. A gente vai entender exatamente também. E lembrando, a qualquer momento que você estiver dentro dessa aula, você pausa e volta, manda e-mail, manda mensagem, a gente resolve. Elas são talófitas, ou seja, elas não possuem raiz, caule e folha. Elas vão possuir outras coisas. Ai, fugiu o nome. Quando lembrar o nome, eu coloco. E elas não têm lignina na parede celular. Ou seja, lignina tem celulose. Celulose é famosa, né, por estar na parede celular. Mas tem uma substância chamada lignina. A lignina é responsável justamente por dar uma certa rigidez. Tanto é que quando você vai fazer sulfite, é jogado uma substância, né? Se eu não me engano, ácido sulfídrico. Não. Eu não lembro exatamente. É algum ácido com enxofre. E aí, esse ácido joga e tira a lignina para você fazer o papel. Senão o papel seria quase na consistência de uma pedra. E não tem. Ou seja, é uma planta que ela tem uma fragilidade, ela é mais frágil.
Não é que nem uma folha de folha de plantas assim, que você acha na rua. Ela não é rígida daquele jeito, ela é mais flácida, se assim dizer. E bem pequeno porte. Como não tem vaso condutor, ou seja, vai ter que ir de célula a célula, já demora. Ele não pode ser grande. E como não tem lignina, ela não tem uma estrutura física para sustentar uma coisa gigantesca, tipo uma árvore de 10 metros. Porque como não tem uma substância que não faça uma estrutura fixa, uma estrutura dura, rígida, ela acaba sendo mole. Ou seja, se ela crescer muito, ela acaba tombando e acaba caindo. Então não faz sentido crescer muito. Deixa eu apagar isso aqui. Próximo slide. Agora a gente vai entender sobre a reprodução. Na reprodução das briófitas, importante lembrar que nós estamos falando de briófitas, é o ciclo de Plonte, aquele ciclo que tem alternâncias de gerações. A gente vai voltar a ver essa palavra alternância de gerações várias vezes na aula, né? E também quando a gente vai falando em zoologia sobre os quinidários ou selenterados, que são as águas vivas. E as anêmonas. São exemplos, né? Os gametófitos, eles são unissexuados. Uma coisa unissexuada não quer dizer que tem os dois, quer dizer que só tem um. Como assim? Quer dizer que ela tem um de unissexo. Ou seja, é o contrário da palavra hermafrodita. Ou seja, vai ter uma planta que vai ter o sexo feminino, uma planta que vai ter o sexo masculino, e sim, tem plantas que têm os dois, mas não aqui. Aqui elas vão ser só unissexuadas. Essa frase ela tem outra cor, porque é importante. O gametófito ele é a estrutura que protege e armazena os gametas. Ou seja, guardem isso aqui como uma dica para a vida de vestibulandos e para a vida acadêmica, caso você vai fazer biologia. O gametófito é a estrutura que protege e armazena os gametas. Enquanto o esporófito é a estrutura que já tem uma outra função. Então é importante entender que o gametófito ele vai estar protegendo e armazenando gametas. E aí, como ele vai estar protegendo um gameta, no caso feminino, vocês vão ver que quando for fecundado, não sai de lá o gameta feminino. Ou seja, por isso que é uma embriófita, porque o embrião acaba sendo gerado no próprio organismo da planta. E aí, a gente tem o caráter embriófita, que é o que diferencia das algas. Não sei se vocês lembram. Se não lembram, voltem na última aula. No gametófito feminino, nós temos o arquegônio, que é um gametângio, ou seja, ele produz o gameta, e temos a oosfera, que é o gameta. E no gametófito masculino, nós temos os anterídeos, que é o gametângio, e os anterozoides. Ou seja, o gametângio faz o gameta, e esses aqui são os gametas. São os nomes dos gametas, que nem nos seres humanos são óvulo e espermatozoide. E aí, a gente tem a dependência de água para alimentação, a água ambiental para fecundação. Como que funciona a água nesse processo? No próximo slide, ou no outro ainda, a gente vai entender, e aí vai mostrar o porquê que elas precisam estar em ambientes com água. E por que que isso aqui quer dizer que as plantas até esse ponto de evolução, elas não conquistaram todo o ambiente terrestre porque elas precisavam de água ainda. E a gente vai ver o ponto que isso acontece. E os anterozoides, eles vão vir daqui, né? Os anterozoides vão estar nos anterídeos. Eles vão pegar e eles vão... Travou. Travou, será? Não, foi. Voltou. Os anterozoides, eles vão pegar e vão nadando até a osfera. E, não sei se vocês sabem, mas para nadar precisa de água. Logo, para poder chegar lá, precisa da água. Continuando na reprodução, o esporófito ele é transitório e depende do gametófito. Ou seja, é aquilo que eu falei. O esporófito ele é transitório, então quer dizer que o gametófito ele vai ser quem vai durar mais. O esporófito ele está lá só para um momento da história, não é para sempre, se assim dizer, né? E o esporófito possui apenas um esporângio por esporófito, ou seja, uma cápsula. O que é essa cápsula? No desenho vai ficar tudo mais claro. Os esporos são liberados e transportados pelo vento, ou seja, o vento é importante na reprodução das briófitas. E a germinação dos esporos formam o protonema. Meu Deus, quanto nome? Sim, muito nome, né? A gente vai entender agora nesse exemplo aqui. Vamos lá. Vamos começar daqui.
Onde eu tô? Isso aqui vai ser o estado mais natural da planta, né? O estado mais natural da planta vai ser esse. E aí aqui eu vou destacar de cores diferentes, para não ter dúvidas. Em vermelho, nós temos o gametófito e em verde, aqui em cima, nós temos o esporófito. Ou seja, o esporófito está sobre o gametófito. Nesse caso, a gente está tratando sobre um gametófito feminino. Essa é a estrutura padrão de um músculo, né? Que é o grupo onde estão os músculos. Como vocês puderam ver na primeira imagem. E aí, essa cápsula, ou seja, esse negocinho aqui é aquela cápsula. Aquela cápsula, ela vai pegar e vai abrir, ela vai perder a pontinha, e quando ela abrir, ela vai soltar esporos. Ou seja, bate um vento, leva os esporos vão para o ambiente. Quando os esporos vão para o ambiente, eles acabam germinando e formando o protonema. E conforme ele vai se multiplicando, o protonema, ele gera o gametófito. E aí, gerando o gametófito, vai ter o gametófito masculino, o gametófito feminino, e cada um vai produzir seus gametas. E aqui, olhem bem com atenção nesses detalhezinhos aqui, ó. Tá vendo essas coisinhas aqui dentro? Essas coisinhas aqui dentro são os anterozoides. E essa bola grande aqui, grande assim, né, mais ou menos, é a oosfera. Ou seja, eles vão sair daqui e vão chegar até aqui. Para que isso aconteça, tem que ter água. E aí eles vão chegar, um anterozoide vai fecundar essa oosfera, vai começar um processo de divisão celular, o zigoto vai se desenvolvendo, até que ele já vai estar formando o embrião e tudo mais, e quando ele cresce e se encontra nesse estado. E aí ele vai ser encontrado tanto nesse formato quanto nesse formato. Certo? E deixa eu ver se eu esqueci de nada. Não, é isso mesmo. Cadê minha setinha? Só um minuto. Peraí, gente. Voltando, dei um pauzinho na gravação. Vamos botar ploidias aqui. Essa parte aqui de cima, o esporófito, ela é 2N. Aí, o esporófito 2N, ele vai fazer uma meiose, ou seja, aqui a gente vai ter uma meiose. Peraí. Uma meiose espórica. Essa meiose espórica faz com que haja liberação de esporos N. A liberação de esporos N cria gametófitos N. Gametófitos N, através de mitose, formam os gametas. E aí, formando os gametas, aqui tem o que a gente coloca como F, como fecundação. E aqui dentro a gente vai ter o zigoto. O zigoto, que é esse carinha aqui. Deixa eu ver, peraí. Vou puxar para uma... O zigoto. Tanto se vocês observarem, tem um pontinho mais escuro aqui no meio e a bolinha mais clara. A bolinha mais clara é o cérebro, o pontinho no meio é o anterozoide. Sequência. Vamos limpar isso aqui. Seguindo. Agora vamos conversar sobre as pteridófitas, ou seja, um outro grupo. E aí agora a gente já subindo um grau na escala de evolução das plantas. Características gerais das pteridófitas. Elas vivem tanto na água doce quanto no ambiente terrestre úmido. Esqueci de colocar essa palavra, mas é importante só para situar. Porém, diferente daquelas plantas, elas não precisam estar sempre em umidade, mas a umidade vai ser necessária para a fecundação também. Mas se ela estiver num lugar sem água, ela vai viver até certo ponto, né?
Elas são embriófitas, ou seja, o embrião está armazenado na planta da mãe. E aqui, acho interessante só mencionar, se vocês observarem, o embrião está aqui dentro. O embrião vai estar aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, e aí vai acabar gerando uma nova planta. E gerando uma nova planta significa que o embrião que estava aqui dentro, ele está ali dentro, ele cresceu ali dentro. E aí a gente vai ter o crescimento na mãe, e aí isso é embriófita. Elas são criptógamas, ou seja, os órgãos sexuais são pouco visíveis. São vasculares, ou seja, agora a gente vai dar a introdução ao conceito de vasos condutores. Condutores de quê? Condutores de seiva. E quais são eles? Primeiro nós temos o xilema, e ele transporta água de sais minerais, compondo a seiva bruta. E temos o floema, transporte de água e açúcares, compondo a seiva elaborada. E aqui é uma coisa que você tem que saber na ponta da língua, não tem opção, saber que xilema transporta água, sais minerais e isso é seiva bruta. Floema transporta água, açúcares e compõe a seiva elaborada. Coloca no post-it, escreve no papel, escreve em qualquer lugar, na mão, passa na testa. Gente, isso aqui é importante saber. Tem uma coisa que é importante saber, é isso. Porque depois quando a gente vai estudando na próxima aula, anatomia vegetal, mas a gente vai estudar o tecido, esses tecidos, a gente vai estudar, tipo, a gente vai ver a foto deles. E a gente vai entender como funciona o transporte. E a gente tem que saber o que está sendo transportado aonde. O esporófito dominante. E aqui a gente já passa a ter o esporófito dominando. Ou seja, o gametófito ele não domina mais. Então agora, daqui em diante, o gametófito vai ser aquilo que vai ser mais desprezado. Que era o contrário no outro. Ou seja, aqui a gente já marca uma evolução. São cormófitas, ou seja, possuem raiz, caule e folha verdadeiros. Possuem lignina, ou seja, conseguem ter um porte físico maior do que as briófitas, porque as briófitas tinham um porte físico menor pela luz da lignina. Por vários fatores também, mas a lignina era um deles, né? A questão vascular também influencia no tamanho. Reprodução. Deixa eu apagar esse número aqui. Reprodução. O ciclo de Ponte, como todas as plantas, né? Alternância de gerações. O esporófito aqui passa a ser dominante, né? Uma questão evolutiva que mostra pra gente um degrau que subiu. Os esporângios, eles vão ser agrupados em soros. Mas que raios é isso? Basicamente, aqui tem a samambaia. Basicamente, aqui tem a samambaia. Né? Eu não vou desenhar tudo, obviamente, porque, né? Senão a gente não sai daqui hoje. Gente, eu não consigo achar meu cursor. Achei. E aí a gente vai ter soros, que vão ser tipo bolinhas embaixo. Quem já viu samambaia já deve ter visto isso. Tem uma foto, daqui a pouco eu mostro. E aí, essas bolinhas, elas ficam na parte de baixo da folha da samambaia. E elas vão ser muito importantes para poder... Como fala? Para poder acontecer reprodução, porque nesses soros vai estar armazenados os esporos. Ou seja, nos soros, a gente tem um soro, e no soro a gente tem esporângio. O esporângio é quem faz esporos. Então, tá aqui, ó. Vários esporos. Que é aquilo lá, né? O esporófito faz a meiose espórica, forma o esporo N. O esporo N vai pelo vento para o ambiente e vai encontrar outro. Aqui a gente tem a germinação do esporo, que forma um novo gametófito. Esses gametófitos, eles são bissexuados. O que quer dizer? Se o unissexuado era um único sexo por indivíduo, aqui não. O que quer dizer que num mesmo indivíduo podem ter os dois sexos. E é o que a gente chama de hermafrodita. E aí a gente vai ver algumas imagens para entender como assim tem os dois sexos na mesma planta. Os arquegônios produzem oosfera, né? Isso aqui não é nenhuma novidade. E os anterídeos produzem anterozoides. Basicamente, igual às briófitas. O anterozoide, ele é flagelado. Ele vai nadar ao encontro da oosfera e isso evidencia a dependência de água para a fecundação. Eu não coloquei exatamente esse tópico no outro, mas é a mesma coisa, né? E agora vem a parte da explicação do que acontece. Calma, onde eu estou aqui. Sempre pelo esporófito maduro. Aqui a gente vai ter o esporófito maduro, ou seja, a samambaia em si. E aqui, ó, se vocês observarem, tem pontinhos. Aqui tem um zoom. E esses pontinhos são soros.
Os soros, eles vão ter a liberação de esporos. Esporos, lembrando que o esporo é N. O esporo N germina e forma um gametófito. E isso aqui é a estrutura de um gametófito. E sim, realmente parece um coração na vida real. É aqui, ó. Peraí, gente, eu um negócio aqui. E realmente parece um... Como fala? Um coração. Aqui, uma ponte mais escura, esse pontinho aqui, vão ser as áreas produtoras de gameta. A parte de cima é o arquegônio com a ocera. A parte de baixo é o anterídeo com os anterozoides. Ou seja, os anterozoides, que é o gameta masculino, vai sair daqui nadando e vai vir até aqui. Nessa imagem, eles vão sair daqui de baixo e vão fazer esse caminho aqui. Após fazer esse caminho, os anterozoides secundam a osfera acaba formando um zigoto, né? E esses zigotos se desenvolvem formando um esporófito. E aí esse esporófito cresce e vira um esporófito maduro. E aqui vamos botar ploidia. O gametófito é N, 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 2N. Por quê? Porque já aconteceu uma fecundação. Acontecendo uma fecundação, esse também é 2N, e esse também é 2N. Certo? Prosseguindo. Aqui eu trouxe o exemplo. Isso aqui são soros. E se você der um zoom aqui, no caso, eu estou falando mesmo tempo da zoom, né? Mas, se der o zoom, você vai acabar vendo os soros de pertinho. Se tiver uma imagem boa na internet, pesquisem soros de perto. Soros samambaias ou pteridófitas, né? Para não parecer um soro fisiológico de uma veia, né? E vocês acham? Gimnospermas. Vamos falar sobre o grupo das gimnospermas agora. Características gerais. Notem que cada um dessas aberturas que eu fiz aqui tem imagem dos principais membros, tá? Aqui os pinheiros, porque a gente vai conversar sobre os pinheiros agora. Características gerais: embriófitas, cormófitas e traqueófitas. Elas têm folhas aciculares, ou seja, tem folha de pinheiro, que é aquela folhinha a pontudinha. Não sei o que aconteceu. E esse formato protege a perda de água, porque é um formato menor, e a gente vai estudar aqui é pela folha que a planta perde água, e também evita o congelamento, porque aqui, ó, se a folha for assim, quando a neve cair, por quê? Porque esse ambiente aqui é um ambiente de neve, né? Isso aqui é a taiga, isso aqui tá lá mais ou menos na faixa Canadá, Península Escandinava, né? Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Rússia e tudo mais, né? Na área que neva muito. Ou seja, se a planta for assim, a neve para aqui e fica parada e acaba queimando e estragando a planta. Agora, se ela for pontudinha assim, quando bater, na hora que bater, escorre, desliza. E aí é uma adaptação evolutiva das plantas nesse local. Revisão. É uma adaptação evolutiva não porque a planta mudou para fazer isso, é porque as plantas que tinham já essa característica sobreviveram, enquanto as outras não. E quem fala isso é Darwin, lembrando, revisando sempre, né, gente? Importante revisar. Elas são fanerógamas, ou seja, elas têm aparelhos sexuais visíveis. E todo mundo aqui conhece o aparelho sexual dos pinheiros. Estrutura reprodutiva, estróbilos. Com o estróbilo surgiu o pólen. A gente vai tratar mais sobre o pólen em si quando a gente vai falando do próximo grupo, do quarto grupo, né? Mas, por enquanto, é importante saber que o pólen surgiu agora e isso é uma marca da evolução. Também é uma marca da evolução ser fanerógama, porque já mudou alguma coisa. O estróbilo masculino, né, produz pólen. O gametófito masculino é o pólen. Ou seja, o pólen é o gametófito masculino. Ao invés de a gente ficar falando gametófito masculino, a partir de agora a gente vai falar pólen. E isso você pode ver que o quê? Que, obviamente, o pólen em um pinheiro, quem que é o mais duradouro? É o pólen ou o pinheiro? É o pinheiro, porque o pólen, a gente não está vendo um pólen o tempo todo. Ou seja, o gametófito, ele é a estrutura menos dominante nesse caso também, que é aquilo que a gente já tinha conversado antes. E agora o estróbilo feminino, que é a pinha, sim, a famosa pinha, decoração natalina e tudo mais, produz óvulos. O óvulo é o gametófito feminino.
E aqui entra uma coisa que confunde todo mundo. Gametófito é quem produz o gameta. Ou seja, o óvulo não é o gameta. O óvulo é gameta nos seres humanos, animais, ou seja, na zoologia, óvulo é gameta. Na botânica, óvulo não é gameta. Óvulo produz gameta. Ok? Óvulo é gametófito. Pólen é gametófito. Pólen não é gameta. Pólen é gametófito. Óvulo é gametófito, não é gameta. O gameta feminino é a oosfera. Ok? Não há flores e frutos ainda, né? A gente sabe que existem flores e frutos e não apareceu até agora porque vai ficar para o último grupo. Elas são espermáfidas, ou seja, passa a ter a produção das sementes. Essas sementes protegem o embrião. Por quê? Porque agora o embrião ele vai ter uma proteção em volta dele e essa proteção vai favorecer com que vá para muito longe essa semente, ou seja, podendo colonizar outras áreas. A gente vai entender como isso acontece. As sementes aqui são nuas, porque não tem fruto para protegê-las. Aqui tem uma semente. E uma coisa interessante do nome gimnospermas é que significa semente nua, enquanto o próximo grupo vai significar semente coberta. E continuando. Ciclo de plot. Como todas. Alternância de geração. Isso não é novidade para ninguém. Agora a gente vai entender como funciona o ciclo das gimnospermas, ou seja, como os pinheiros se reproduzem. O esporófito dominante duradouro, ou seja, aquele pinheirão gigante, aquela árvore gigante. Só um minuto, gente. Apareceu um pernilongo aqui, eu fui matar o pernilongo, né? Ó, o esporófito é dominante, ou seja, aquele pinheirão, e ele pode ser tanto monóico ou dioico. Monóico é quando ele tem os dois nele. Monóico vem de uma única casa, ou seja, os dois sexos estão em um único lugar. Dioico tem a ver com duas casas, ou seja, os dois sexos estão separados, um em cada um, dois indivíduos. E aí eles podem ser monóicos ou dioicos, depende da espécie de pinheiro. Por exemplo, aquele pinheiro da foto, ele é diferente da araucária, um pinheiro comum no Brasil. E aí um é dioico, o outro é monóico. Não está passando. Aqui começa a ocorrer heterosporia, ou seja, os esporos passam a ter tamanhos diferentes. Mas que raios é esporo? Vamos lá, o que é um esporo? O que é heterosporia? O esporo, ele tinha até agora um tamanho padrão, sabe? Que nem, por exemplo, o espermatozoide ele tem um tamanho padrão, o óvulo tem um tamanho padrão e tudo mais, entre eles. Mas, entre um e o outro, não tem um tamanho padrão, eles são diferentes. E a mesma coisa começa a acontecer aqui. O microsporângio, e aqui a gente, ó, vamos lá. Eu vou escrever isso aqui para ficar mais claro. O esporângio produz esporos. Se o esporângio produz esporos, o microsporângio produz micrósporo. E o megasporângio produz megáspora. Megásporo. E aí, vamos lá. Isso aqui é masculino. Eu não sei por que eu não anotei. Masculino. Oh, meu Deus. Nossa, gente, peraí. Não tá indo. Masculino. Masculino. Deixa eu tirar isso aqui. Esse aqui. Feminino. E aí a gente vai entender o quê? Que o masculino e o feminino eles produzem esporos de tamanho diferente e isso vai ter relação. Esses esporos eles são retidos no esporófito e não são liberados. Ou seja, é aquele negócio de que vai estar lá na mãe, ou seja, vai ter uma produção, uma proteção e tudo mais. O micrósporo se desenvolve e forma o grão de pólen. Ou seja, o micrósporo vai formar pólen masculino. O pólen vem do masculino, porque o pólen vai. E lembra que a célula feminina, ela recebe lá onde ela está a outra célula que vai
fecundar ela, que nem nos seres humanos, por exemplo, que o óvulo está na mulher e o espermatozoide sai do homem e vai até a mulher. E o megáspora, o megásporo, ele vai desenvolver e formar o saco embrionário, ou seja, também pode chamar de óvulo, né, como disse, ou seja, ele vai formar a estrutura onde estará o gameta. Por isso que o óvulo não é o gameta, porque o óvulo é sinônimo de saco embrionário. Pode usar os dois jeitos, pode aparecer os dois jeitos no seu vestibular. E aí o grão de pólen vai ter que achar um jeito de chegar até o saco embrionário. Porque no pólen vai ter dentro do pólen tem o gameta, ou seja, o pólen não é o gameta, vai ter o saco, tem que chegar até o saco embrionário. O pólen é como se fosse o carro e o gameta é o motorista. E aí o saco embrionário é como se fosse a casa e a oocera é como se fosse quem é o dono da casa esperando a visita. Continuando, o gametófito é reduzido dependente do esporófito. Ou seja, mais uma vez, o gametófito não tem vez aqui, né? O esporófito, ou seja, aquele pinheirão, vai durar muito tempo. E quem produz o gameta vai durar pouco. O gametófito feminino é o pólen quando jovem e o tubo polínico quando adulto, né? É as variações dele. E aí, ou seja, o pólen vai virar tubo polínico. O que será que é tubo polínico? Já saberemos. Só um minuto, deixa eu arrumar minha cadeira, que minha cadeira está abaixando sozinha. O gametófito feminino, saco embrionário, óvulo, ele vai ser sempre saco embrionário, né? A diferença vai ser a maturação. Ele não vai ter uma mudança física. E agora a gente vai entender o que é o tubo polínico. A presença do tubo polínico, ele marca a independência da água para que ocorra a fecundação. Por quê? Porque o tubo polínico, ele vai ser uma estrutura que vai chegar até a planta através do vento, nesse caso, ou seja, o vento vai levar o pólen do masculino até o feminino, e quando chegar lá, ele não vai ter que nadar. Através de mecanismos químicos, o pólen ele acaba esticando um braço, e esse braço que estica leva o gameta até o outro gameta, ou seja, não tem água. E aí, como não vai ter água, a gente pode dizer que acontece realmente a independência da água, a conquista do ambiente terrestre por completa. Óbvio que a água vai ser importante para outras coisas, como viver. Porque a água vai participar de transporte de seiva, como vocês mesmos viram, né? Só que não mais para fecundação. E o nome disso a gente chama de sifonogamia, ou seja, o tubo polínico transportar o gameta até o gameta masculino até o feminino. Ou seja, sifonogamia é uma relação intrínseca com a independência da água. Tá? Guardem esse termo também, porque ele pode aparecer. Continuando. A fecundação ocorre devido à polinização, né? A polinização é definida como transporte do pólen, ou seja, pólen é transportado, acontece a polinização. E no caso das gimnospermas, isso ocorre através do vento. E quando acontece polinização através do vento, é chamado de anemofilia. O pólen, ele vai do estróbilo masculino para o feminino, lembrando que o estróbilo é a estrutura reprodutora, né? Ou seja, é como se fosse a pinha. E aí a gente tem a diferença do que a pinha feminina, ela é muito maior que a pinha masculina. Eu não botei foto, mas pesquisem para vocês verem. Pinhas masculinas e femininas. O pólen sai da pinha masculina para a pinha feminina, de uma menor para maior, através do vento. E após os gametas se fecundarem, formam-se sementes, formam-se cones, os cones da pinha. Não sei se você já viu uma pinha que ela é toda aberta. Cada pinha é uma semente. Ou seja, são vários pólens que fecundaram, não é um pólen forma tudo aquilo. Forma-se as sementes, formam-se os cones nos organismos femininos, ou seja, a pinha que vai estar fecundada é a pinha no organismo feminino. Isso não quer dizer que toda a pinha do organismo feminino esteja fecundada, porque pode não ter ocorrido a fecundação, mas quer dizer que toda a fecundada está no feminino, não no masculino. A não ser que seja hermafrodita, tem os dois num só, né? Mas aqui a gente está falando de uma não hermafrodita. E aí acaba desenvolvendo onde está o gametófito feminino, ou seja, o saco embrionário. Ou seja, aonde está o saco embrionário, começa a desenvolver as sementes. E é, mais uma vez, o que demonstra que é uma embriófita. As plantas. Gente, a minha cadeira continua abaixando do nada. Vocês vão ficar reparando, daqui a pouco eu vou descendo de novo. E a gente tem a dispersão das sementes. Ó, a anemofilia é a polinização pelo vento. A anemocoria é a semente pelo vento. Qual que é a diferença? O pólen ele vai fecundar. A semente já é fecundada. A semente já está com o embrião já existe lá.
já está perto de virar outro indivíduo. E aí isso pode acontecer ou pelo vento, chamado anemocoria, ou pelos animais chamados zoocoria. E é isso que vai proporcionar o que, por exemplo? Eu estou aqui, pensar, aqui em São José dos Campos, né, onde eu moro, eu estou no local na zona sul da cidade. Dependendo pelo vento, pode ser que chegue a algum outro lugar na zona sul e que não tinha um pinheiro, é uma suposição, tá? E aí nasce outro pinheiro. Pode ser que o animal ele vá lá e coma a semente e ele vá para a zona norte, por algum motivo. Indo para a zona norte, quando ele defecar na zona norte, acaba depositando a semente na zona norte e ela acaba crescendo e virando pinheiro em outro lugar. Ou seja, isso é importante para a colonização do meio. Se vocês separarem um pouquinho, 10 segundos atrás, eu estava mais alto que eu estou agora, porque a cadeira está baixando de novo, gente. E aqui, a câmera vai atrapalhar, né? Depois eu vou arrumar isso aqui, vou trocar de lado. Mas a câmera vai atrapalhar, mas não é comprometedor, não. Vamos lá, sempre começando do esporófito adulto. Deixa eu tirar meu controle aqui. Esporófito adulto, fica no desenho aqui. Esporófito adulto tem suas pinhas, né? Vocês não estão vendo aqui, mas, ó, essa aqui de cima é uma pinha, essa aqui é outra pinha. E essa aqui é a pinha masculina, né, menorzinha, e essa aqui é a pinha feminina, maiorzinha. A pinha vai ter o microsporângio, a masculina, e a feminina vai ter o megasporângio. Através de meiose, formam-se os micrósporos na masculina e os gente, mas é difícil falar, né? E os megásporas no masculino, no feminino. Ok, vamos lá. Vamos de novo. Um monte de palavra. Tem o esporófito, que é o adulto. Ele vai ter os cones masculinos e femininos. Os cones masculinos formam os microsporângios e os microsporângios formam os micrósporos. As pinhas femininas estão no megasporângio e o megasporângio forma os megásporas. Gente, é muito difícil falar. Megásporos, não é megásporas. Aí, o micrósporo forma o pólen. Vocês estão vendo o pólen aqui? Tá vendo essa palavrinha célula generativa? Porque, voltando para aqui, não há anterozoide mais, pois o anterozoide é aquele que nada. O gameta passa a se chamar célula germinativa. A informação que eu acho importante vocês terem agora, né? Eu já baixei minha cadeira, vocês estão vendo. Não vou levantar isso aqui mais não. Então, assim, continuando. Aí vai ter o pólen ele vai desenvolvendo. Aqui ele começa a formar o tubo polínico, ou seja, um prolongamento que não existia até então. E aí ele vai crescendo, até chegar no momento que ele vai encontrar com o ovo. Aqui está o ovo, né, que é a oosfera. Encontrando com a oosfera vai ter a fecundação, forma o zigoto vai formar um embrião, aqui é a semente e tudo mais. Aí a gente vai ver como que é uma semente, e a semente vai brotar, germinar e formar um novo indivíduo. Ou seja, vamos recapitular tudo o que acabou de acontecer aqui, para não ficar confuso. Vai ficar confuso. Qualquer coisa, você assiste a aula de novo, tá? O indivíduo adulto, eu vou trocar por marca-texto, que eu acho mais legal para esse esquema. O indivíduo adulto, ele tem as pinhas masculinas e as femininas. As pinhas masculinas formam o microsporângio e o microsporângio forma os micrósporos. As pinhas femininas, no megasporângio, formam os megásporos. Ó, aqui o megásporo ele vai se desenvolver, e não importa esse negócio de 4 aqui e tudo mais. O que importa é que chegar aqui vai ter uma oosfera. Vai estar uma oosfera aqui esperando, né? Então, vocês veem, o ovo aqui está só em uma, né? A outra não é a oosfera. Só tem uma oosfera. E aí, nessa oosfera, o tubo polínico, ele vai vir crescendo. Ó, daqui até aqui, ele teve um crescimento. Aqui ele não existia, aqui ele começou a crescer, aqui ele está maior.
vai esticar até aqui, vai fecundar. Fecundando, forma o zigoto e aí forma um indivíduo novo. Ok? Próximo. Estrutura da semente. Nota que aqui em cima tem o coisa, né? Porque é para não ficar perdido, né? No que você está fazendo. Aqui eu coloquei isso aqui porque tinha muito slide para reprodução. Estrutura da semente. A semente ela é composta pela casca, que é a casca é uma estrutura diploide. O endosperma N, que é o interior, que ele funciona como uma reserva energética para o embrião. E o embrião em C2N. E aqui eu trouxe a imagem. A casca, né? Esse aqui é um pinhão famoso, né? Aqui na região onde eu moro, né? Tem o Santo Antônio do Pinhão, uma cidade famosa por isso. Ó, a casca, que é essa parte aqui de fora, ela vai equivaler a isso aqui, ó. A casca vai equivaler a essa parte marrom. O endosperma vai equivaler ao interior e o embrião vai equivaler à célula, à célula fecundada. Se vocês observarem aqui o formatinho, ó, do tegumento, é esse aqui, esse formato aqui, ó. Mostrando aqui na imagem, aqui a casca, né? O endosperma é essa. A gente pode chamar de massinha, se dizer. Pensa no feijão. O feijão não é desse grupo, mas o feijão aí dá para entender mais ou menos, né? Aquela massinha de feijão que a gente costuma comer, né? Sempre é o endosperma. E aqui o embrião, que ele está bem aqui no meio, que não dá para ver nessa imagem, mas se você pesquisar na internet, né? Embrião de gimnosperma, dá para ver umas imagens legais. E agora, o último, nós vamos falar sobre deu um branco. Angiospermas, está aqui escrito. Confuso, né? Mas tudo bem. E aí, vamos lá, né? É o maior grupo, é o grupo mais complexo, mas a gente dá conta, né? Características. Embriófitas, cormófitas e traqueófitas. A gente já esperava isso, né? Porque é uma coisa que surgiu. E é uma coisa importante aqui falar. O que surge não some, só é adicionado. Tem mudança, porque algo é adicionado, né? Por exemplo, briófita é avascular, a partir de pteridófita é vascular. Ou seja, tem uma diferença, porque teve um acréscimo, né? Espermáfitas, ou seja, tem sementes fanerógamas, por quê? Porque tem aparelho reprodutor visível. E agora, uma novidade, uma coisa muito importante, elas são antófitas. O que é antófitas? Antófitas é que tem o flor. E se tem flor, vai ter fruto. A gente vai entender na próxima aula como o fruto é formado, mas hoje a gente vai estudar a flor. E a flor forma o fruto. Aqui a gente tem a ocorrência da dupla fecundação. E aqui eu vou explicar para vocês como ocorre a dupla fecundação, mas já falando agora um detalhe, dupla fecundação não quer dizer que acontece uma fecundação no momento e outra fecundação depois, que nem, por exemplo, alternância de gerações. Tem um adulto numa parte da vida ou um adulto na outra parte. Não. A dupla fecundação acontece ao mesmo tempo e a gente vai entender daqui a pouco certinho. As sementes elas vão ter endosperma. Separei aqui, ó. Que vai ter uma separação. A semente vai ter um endosperma triploide, um endosperma 3N. Aí a gente vai entender como isso acontece, porque isso acontece devido à dupla fecundação. O xilema, ele vai ter elementos de vaso e fibra. O que vai ser isso? A gente vai entender depois. E o floema tem células companheiras. Mas o que é isso? Eu coloquei essas informações aqui, mas eu não vou explicar hoje, eu vou explicar na próxima. Mas fica aqui para vocês terem isso como uma ficha para sempre olhar e ficar, olha, isso aqui é o principal disso. Aqui a gente tem uma flor bem esquemática, de um jeito que dá para a gente analisar como a gente precisa. Essa estruturazinha aqui é uma estruturazinha que a gente vai chamar de antera. Tá vendo, ó? Essa coisinha aqui. Escolhi uma cor péssima, porque sumiu a antera. Vamos escolher outra cor, né? Uma azulzinha aqui. A antera é onde vai produzir o pólen. Ó, aqui tá a antera, aqui tá o grão de pólen. O grão de pólen é produzido pela antera. Aqui a gente tem o filete. O filete é aquilo que vai prender a antera até
até o caule. Vamos chamar de caule por enquanto esse pedaço aqui. O filete prende a antera ao caule. E note que isso aqui está alto, tem um motivo porque isso aqui não sai daqui. Quando a gente junta antera e filete, nós temos um estame. Ou seja, isso tudo aqui a gente chama de estame. E um conjunto de estames a gente chama de androceu. Agora a gente vai conversar sobre esse lado aqui. Isso aqui, gente, eu não estou gostando dessa cor. Peraí, vamos... Ó, a gente tem aqui, mas gente, que cores horríveis para fazer o que eu estou querendo fazer, né? Eu vou fazer com a caneta mesmo, porque marca-texto já vi que não vai usar. Aqui a gente vai ter o ovário. E o ovário, vocês podem ver que ele tem várias células aqui, isso aqui são células. Vai ser importante. A gente tem essa estrutura aqui, que é o estilete. Por favor, não confundam filete com estilete, mas eles têm o mesmo princípio de ideia, né? Esse prolongamento. E o estigma? O estigma é a ponta. Ou seja, a ponta do masculino é a antera, a ponta do feminino é o estigma. Essa estrutura aqui todinha a gente chama de pistilo. Pistilo. E uma planta, aqui vocês estão vendo que ela só tem uma dessa, mas tem planta que tem mais de uma. E a gente chama de gineceu essa estrutura, quando a gente tem vários pistilos. Androceu vem de uma coisa grega, da Roma Antiga. Ó, gente, ó, e Roma. De Atenas. Roma, Grécia, olha só. Nada a ver. Vem da Grécia Antiga, de Atenas, que Androceu era o espaço da casa destinado ao homem. Por isso que tem a ver com a parte masculina. Porque produz pólen, quem produz pólen é a parte masculina. E o gineceu tem a ver com a parte que a mulher usava da casa. É uma separação que vocês comentaram de história, enfim. E aqui a gente tem mais coisas. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar um desenho poluído. As pétalas, tá vendo as pétalas? Aquelas coloridas, bonitas, negócio assim, surreal. Vai casamento, vai festa de 15 anos e tudo mais. Quando a gente pega todas as pétalas, a gente chama de corola. A junção de todas as pétalas é a corola. E tem essas, não é como se fossem pétalas, mas elas são modificadas, então elas são as sépalas. E a gente chama de cálice a junção de todas as sépalas. Aqui, vocês podem ver o óvulo. O óvulo é uma dessas células aqui, não tem muitos, né? E a placenta não é importante saber, mas, continuando. E tem o pedicelo, que é o pedúnculo. É uma parte importante a gente ver na próxima aula. Então, conjunto de pistilos, gineceu, conjuntos de antera, androceu, corola, conjunto de pétalas, cálice, conjunto de sépalas. Isso aqui é o mais importante de saber, além de que saber que isso aqui é um pedicelo, que a gente chama também pedúnculo, que vai ser uma coisa que a gente vai estudar na próxima aula, e saber o que forma, ou seja, saber que é o estigma, o estilete, e aí vem o ovário. Isso tudo forma um pistilo, vários pistilos, um gineceu. Tem uma antera e um estilete, isso junto forma um estame, vários estames formam um androceu. E saber que na antera tem o pólen. E aqui um outro exemplo, né? O óvulo no meio do ovário, dentro do óvulo vai estar a oosfera. Óvulo não é gameta, tá? Óvulo é gametófito. Ovário. Aqui o estilete, né? Ó, estilete, o estigma e o ovário. Os três juntos formam o gineceu. Pétalas, corola, sépalas, cálice, o pedúnculo, o óvulo aqui dentro, né? Antera, aqui a partezinha de cima, filete, o pedacinho aqui, isso junto forma o androceu. Aqui, se você quiser pausar agora a aula para você preencher, né, no papel, mentalmente, assim, o nome de cada estrutura. Teve dúvida? Volta, mas próxima coisa que eu já vou botar a resposta. Número 1, antera. A antera, essa pedacinho aqui. Número 2, filete. Esse comprimentozinho aqui que liga
a antera até a planta. 3, estigma. Ah, peraí. 3, estigma, que é a parte superior aqui da parte feminina, né? Estilete, que é o comprimento aqui. Ovário, que é essa parte aqui. Dentro do ovário está o óvulo não é gameta, lembrando disso. Isso é na botânica, não fale isso na zoologia, porque daí está errado. Sépala, né? Essa parte aqui. E a pétala. A pétala nada mais é do que uma folha modificada para alguma coisa. No caso, muitas das vezes é para poder atrair seres vivos. A gente vai entender por quê já. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de verticilo. Verticilo floral. Meu Deus, que coisa feia esse nome. Sim, gente, horrível, né? Botânico botou cada nome. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um pistilo. Isso aqui são estames. Isso aqui, pétalas. Isso aqui, sépalas. Ou seja, qual que é a ideia do verticilo floral? A ideia do verticilo floral é dizer que as estruturas da flor estão organizadas em círculos concêntricos. Ou seja, se você for analisar todos os círculos, o centro dele está aqui, ó. Está meio torto no centro, mas o centro vai estar aqui. E aí o centro vai vindo aqui. Continuando, deixa eu apagar isso, né? Me mutei, já voltei. Vamos lá. Organização estrutural da flor. Mais uma imagem para entender bem. Agora uma imagem verdadeira, uma imagem de verdade. O estigma, a partezinha aqui. O pistilo, esse comprimento. A pétala, aqui. E a antera, aqui. Nossa, esse lugar. E aqui o estilete. Esses dois juntos aqui, mais o ovário que está lá embaixo, vai formar o pistilo. Pistilo não. Ó, gente, ó, peraí. Aqui, ó, tá errado. Estilete. Escrevi uma coisa e pensei em outra. E aqui, ó, pra vocês verem, né? Faz as coisas na pressa. Filete. Depois eu vou arrumar isso aqui. Vamos lá. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Estigma mais estilete mais ovário forma pistilo. Antera mais filete forma estame. E aqui é a pétala. A sépala não dá para ver aqui, mas isso aqui é a sépala da coisa, assim, por assim dizer, né? Mas a imagem não está numa posição favorável para isso. Formação do grão de pólen. O grão de pólen é formado nas anteras, ou seja, o androceu, né, que é antera mais filete, corresponde ao gametófito masculino jovem, ou seja, jovem é o grão de pólen. O adulto é o tubo polínico. Possui duas células, que é a célula do tubo e a célula germinativa. As células do tubo originam o tubo polínico e a generativa os gametas. Anteras possuem sacos polínicos, que possuem microsporócito, que possuem micrósporos, que originam o grão de pólen. Meu Deus, o que é isso contra o nome? Calma, não se desespere. A gente tem uma antera. Na antera tem vários sacos polínicos, ou seja, várias bolsinhas. Essas bolsinhas possuem microsporócito. Esse microsporócito produz micrósporos. E esses micrósporos formam um grão de pólen. É importante saber todos os passo a passo? Não. É importante saber que nas anteras tem os sacos polínicos que vão, através de processos, gerar o grão de pólen. Agora a formação do saco embrionário. Ó, grão de pólen, saco embrionário. Eu não lembro exatamente em que slide que era. É nas gimnospermas. Cadê? Aqui, ó. Gametófito masculino, gametófito feminino. Eu estou explicando para vocês como forma o pólen e como forma o saco embrionário, mas nas angiospermas.
Ocorre nos óvulos, gineceu, né? O óvulo é um dos 3 integrantes do gineceu. Na verdade, o óvulo dos 3 integrantes do pistilo e vários pistilos formam o gineceu. Se tiver um pistilo, é gineceu também, né? Porque o conjunto de um é um. E o óvulo, ele não é o gameta. Nem o ovário é o gameta. Lembrando disso. Corresponde ao gametófito feminino. Possui 7 células. Meu Deus, quantas células? Sim, muitas células, né? Mas a gente vai entender cada uma também no próximo slide. Os óvulos possuem microsporângios, que possuem megasporócitos, que formam megásporo funcional, que origina o saco embrionário. Isso aqui é saco embrionário. Se alguém for notar, nota certo aí. A mesma coisa, o óvulo ele vai produzir o saco embrionário e tem todo um passo a passo, que se assemelha muito ao das gimnospermas, né? Todo aquele processo lá. Aqui, vamos lá entender. Um pequeno spoiler dessa imagem, era uma imagem maior, mas eu cortei e a gente vai ver ela completa daqui a pouco. Aqui temos a antera, o filete, o pistilo, aqui em cima o estigma, o ovário, dentro do ovário o óvulo, ok. O que acontece? O megásporo vai acontecer transformações, vai acabar gerando 7 células, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e uma dessas 7 é a oosfera. O micrósporo vai estar dentro da antera, ó, a antera está aqui, ó, deixa eu ver um negócio. E aqui, o micrósporo, através de meiose, mitose, vai formar, aparece uma notificação aqui, vai formar o grão de pólen. O grão de pólen ele vai ter algumas outras células, não é importante saber essas células. O importante é entender que elas vão ter uma função daqui a pouco. Por enquanto, é importante saber que existe o grão de pólen, tem célula. E aí, se vocês observarem, vai ter a... Como que é? Vai ter o tubo polínico, para lembrar o nome. O tubo polínico aqui, e ele vai ter um prolongamento até lá embaixo. Ou seja, o grão de pólen vai parar aqui no estigma e vai crescer. Dupla fecundação. Que raio é dupla fecundação? Fecundação número 1 vai ser uma célula espermática ou generativa, né? Mas a oosfera formando um zigoto 2N, e isso forma um embrião 2N. A fecundação número 2 é a célula espermática N, com 2 núcleos polares, formando um endosperma 3N. O que são núcleos polares? Tá vendo essas duas bolinhas aqui? Tá. Essas duas bolinhas, elas vão fazer parte desse processo agora. Vamos ver a imagem. Cadê? Aqui vai estar a oosfera e uma daquelas células vai encontrar a oosfera e vai fazer o zigoto. Ok. Uma outra célula vai se encontrar com essas células secundárias aqui, né? E vai, não é fecundar, mas vai se juntar a elas. Se juntando a elas, forma o endosperma 3N. E é por isso que o endosperma é 3N. Porque a gente vai ter essa célula espermática. Ó, tem duas aqui, tá vendo? Duas luzinhas. Generativa, a gente vai, ó, vegetativa é aquela que vai fazer o crescimento. A gente esquece ela. A generativa tem duas. Uma vai se ligar àquelas 3 e outra vai se ligar àquela individual. E quando a gente pega essa espermática, mais esses dois núcleos polares, logo tem 2N, né? Porque tem uma de 1N e outra de 1N. Se a gente junta as duas assim, vai ter uma 2N. Ou seja, a gente vai juntar 3N. E o endosperma 3N, ele é mais nutritivo que o esperma N. E isso também é uma coisa nova adicionada e é uma nova adaptação à vida que permitiu a existência das angiospermas em relação aos grupos anteriores. Aqui está o exemplo, né? O tubo polínico cresce e tudo mais. E aqui é um tubo polínico, ele é assim, ó. Ele cresce. O núcleo vegetativo é aquela célula que vai crescer, né? Vai esticar. E aqui tem as duas células, né? Aqui está chamando de heterozoide, mas é errado, tá? Não chame de heterozoides. Peguei mais pelo esquema mesmo.
E isso aqui ele vai acabar se juntando uma com a alcera e a outra vai se juntar com as duas células extra que tem. E aqui tem a imagem toda que eu falei para vocês. Depois de formado, ó, acontece tem a fecundação, as duas, né? E aqui vai formar o endosperma, vai acabar tendo multiplicação de várias coisas. Aqui forma a semente, aqui dentro o embrião, e aqui vai formar o esporófito jovem, e aqui o esporófito maduro, porque o esporófito é dominante sobre o gametófito. Tanto é que o gametófito tá aqui, ó. O gametófito é essa parte aqui, entendeu? O gametófito, ele passou. E aí o esporófito é a parte dominante. Reprodução sexuada. Como a gente já viu agora há pouco, né, que tem duas partes, né, gametófito e esporófito. O esporófito dominante duradouro. Heterosporia. Por que heterosporia? Porque se você observar aqui, vai ter tamanho diferente. E essa imagem aqui é boa para ver esse tamanho diferente. Olha o tamanhozinho dessa célula aqui e o tamanho da célula aqui da osfera. Tem heterosporia porque vai estar no tamanho diferente. Os gametófitos reduzidos dependentes do esporófito, ou seja, o que significa ser dependente do esporófito? Se o gametófito não estiver aqui dentro do esporófito, ele nunca vai conseguir trabalhar, então ele é dependente do esporófito. Cifonogamia, ou seja, não precisa da água. E agora as fases. Uma planta ela vai fazer a floração, quando ela flora, ela produz pólen e poliniza outras, acontece a fecundação, aqui tem uma setinha. Com a fecundação, tem a formação de frutos e sementes, acontece a dispersão das sementes e a germinação da semente. Meu Deus, como assim? Basicamente, a planta produz pólen, o pólen vai lá e faz o tubo polínico, fecundou, formou semente, algum animal come a semente, igual lá na outra, leva a semente para outro lugar e a semente germina e nasce. Então, exemplo. Reprodução assexuada das angiospermas. Angiospermas. É realizada através dos órgãos vegetativos, como caule, folha e raiz. Estaquia. Estaquia é você pegar um galinho, tá vendo um galinho aqui? Você pega, você enfia e dependendo da planta, esse caule, ele acaba produzindo raízes e crescendo. A gente vai entender por que um caule pode produzir raiz. A gente tem a mergulha. A mergulha é basicamente você pega um ramo da planta e esse ramo já está preso na planta e você enfia embaixo da terra até ele criar raiz e brotar. A gente tem a alporquia, que é basicamente você faz um anel, coloca é como se fosse uma terra com adubo, você faz não é uma vedação, mas faz um isolamento disso e nessa área vai crescer as raízes. Crescendo as raízes, você separa esses dois pedaços, né? Porque você vai pegar esse pedaço de cima para plantar em outro lugar, porque é uma reprodução, você quer aumentar a quantidade, e aí criou a raiz aqui e você planta. E tem a enxertia, que é uma das mais famosas, que você tira um pedaço de uma planta, um pedaço de outra, e você coloca um pedaço em outra para criar não uma nova espécie, mas um produto que é a junção delas. Isso é muito comum com limão, laranja, espécies semelhantes entre si. Polinização, para acabar a aula. É o fenômeno quando o pólen é transportado de uma antera até o estigma. Antera, a pontinha do estame, né, a pontinha do masculino, e estigma, a pontinha do feminino. Pode acontecer através da autopolinização, ou seja, ela se autopoliniza, né? O pólen vai da antera até o estigma da mesma planta, ou seja, do mesmo indivíduo. Isso diminui a variabilidade genética nos descendentes e tem como evitar. Há plantas com apenas um sexo por organismo, é um modo de evitar, porque tem planta que tem dois, tem planta que tem um. O androceu e o gineceu de uma mesma espécie, com períodos diferentes de amadurecimento, ou seja, o gineceu está maduro no verão, o androceu está maduro na primavera. São épocas diferentes, não vai ter como ter essa fecundação. Numa mesma planta, tá? Não quer dizer que, assim, em todas as plantas, senão não teria, né? Todos os gineceus em agosto, todos os androceu em dezembro. Nunca vai ter, a planta italiana não existia mais, né? Extinção. Tem o mecanismo bioquímico de não compatibilidade, que o grão de pólen não germina na mesma planta, a planta que o criou. E também o estigma, ele é mais alto que a antera, ou seja, o pólen não cai, porque o pólen ele vai cair, ou ele vai sair voando, mas o pólen não vai subir e fazer curva, né? Porque a gravidade é o contrário. Passar.
Acho que eu vou repetir o slide. Repetir o slide. Polinização cruzada é quando acontece entre plantas diferentes, ou seja, indivíduos diferentes. Isso não quer dizer que não é que é entre espécies diferentes, é entre indivíduos. Ou seja, uma orquídea aqui e outra orquídea aqui. Não é a mesma orquídea se autopolinizando. Tem uma grande variabilidade genética, porque acontece o quê? Acontece a produção de seres diferentes dos originais, né, dos progenitores. Lembra da meiose? A meiose faz com que você tenha uma grande variabilidade genética. A plantas, os polinizadores agem na forma de mutualismo, ou seja, aqueles animais que vão ajudar na polinização, eles são beneficiados, né? Nada é à toa. E o néctar e o pólen servem como um recurso desse mutualismo, ou seja, servem como alimento. Tipos, para a gente finalizar. Anemofilia, ou seja, o vento. Já falamos de anemofilia hoje. O vento vai levar o pólen. Esse pólen normalmente é leve e seco, é de flores pequenas, ou seja, não é aquele grande porte. Ele é simples visualmente, não tem nada chamativo nas pétalas e tudo mais, na cor. Não tem néctar nem odor, porque é o vento. A gente tem que entender que o néctar e o odor ele é para atrair animais. As sépalas e as pétalas também são ausentes, por quê? Porque elas têm a principal função de atrair também visualmente. E como não precisa, porque é o vento, não é um animal, não faz sentido. E o estigma dela é grande para que, por exemplo, tá voando aqui por aqui o pólen, como o estigma, se o estigma for baixo, o pólen daqui passa reto, mas se o estigma for alto, o pólen passa, para no estigma, acontece a fecundação. Quiropterofilia, por morcegos. Aqui o morcego indo na direção à planta. São plantas que normalmente as flores se abrem à noite, as pétalas são simples, porque como está de noite, está escuro, a visão dele não é direcionada a cores, acaba não tendo uma questão tão chamativa. Tem uma grande produção de néctar, pólen e um odor atrativo para os morcegos. Ornitofilia, por pássaros, aqui um beija-flor na planta. É uma abertura diurna das flores, porque os pássaros têm hábitos diurnos. As pétalas são atrativas, ou seja, são cores que atraem os animais. É aquele negócio colorido para o animal ver e ir. A corola é tubulosa, ou seja, porque o pássaro ele tem um bico, né? Então ele vai enfiar o bico lá. E não tem odor para atração, porque não é algo que tem relação com os pássaros. Entomofilia, por insetos, é a abertura das flores a qualquer hora do dia, porque o inseto está a qualquer hora do dia. As pétalas variam, quantas têm atrativas ou não, depende do foco. Tem a produção de pólen suculento, que serve de alimento, ou seja, é um pólen suculento, e ele vai grudar, vai acabar grudando nos insetos, porque ele não é como fala, seco, né? Tem certa umidade, e ele tem um odor que atrai os insetos, porque os insetos são animais muito odoríferos. Se alguém estiver nervoso com o inseto, agora eu vou mostrar uma abelha na planta, então se quiser ver, pode pular, tá? Pode pular para 10 segundos aí para frente. É que a abelha, como vocês podem ver, tem o pólen grudado nela e é isso aí, porque acaba sendo pegajoso. E ela acaba usando o néctar também como alimento. E é isso, gente. Acabou. Próxima aula a gente vai conversar sobre frutos, sobre tecidos vegetais, células vegetais. Provavelmente vai ser uma aula um pouco mais longa do que essa, mas vai dar tudo certo, né? Foco aí na aprovação. É isso, bons estudos. Vejam as monitorias. Qualquer dúvida, mandem no meu e-mail que está nos avisos. Meu contato também. Cadê? Volta. Ai, abelha, desculpa, gente. Aqui, nossa. Aqui, biologia tips, tudo mais. Instagram pode mandar lá a qualquer hora. E é isso. E muito obrigado.